Olá, vamos falar da nomenclatura de hidrocarbonetos, que se encontra no capítulo 5, livro 2 de Química 1. Nós já havíamos falado da nomenclatura de hidrocarbonetos normais. Então, vou fazer uma breve revisão e a gente vai avançando no assunto. Primeiro, vamos lembrar o que são hidrocarbonetos. O próprio nome já está dizendo, hidro se refere a hidrogênio, carboneto se refere ao elemento químico carbono. Então, hidrocarbonetos são compostos orgânicos que apresentam apenas átomos dos elementos químicos hidrogênio e carbono. Quando a gente fala nomenclatura de hidrocarbonetos normais, a gente está falando que na cadeia desses hidrocarbonetos eu só vou apresentar carbono secundário e carbono primário, correto? E a base da nomenclatura está relacionada com esse quadro aqui, com prefixo mais infixo mais sufixo. Então, na hora que nós formos dar nomes aos hidrocarbonetos, a gente tem que seguir essa estrutura base aqui. O que seria o prefixo? O prefixo está relacionado com a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia carbônica. Então, se tiver um carbono, é met, se tiver dois carbonos, é et, e assim sucessivamente. O infixo está relacionado com um tipo de ligação entre os carbonos. Se eu tenho apenas na cadeia ligação simples entre carbonos, o meu infixo é an. Se eu tiver pelo menos uma ligação dupla, é en. E se eu tiver pelo menos uma ligação tripla, é en. E o sufixo, que é a parte final do nome. No caso dos hidrocarbonetos, essa parte é dada por o. Se eu tiver cadeias cíclicas, a gente usa antes dessa estrutura base o prefixo ciclo, tá? O pré-prefixo ciclo. Vamos ver na prática como isso funciona. Então, aqui no exemplo A, eu tenho um hidrocarboneto. Por que eu sei que é um hidrocarboneto? Porque eu só tenho os elementos químicos carbono e hidrogênio. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia? 1. Então, eu começo aqui, ó, prefixo 1 carbono é met. Então, eu venho aqui e coloco met. Agora, eu vou para o infixo. Quando eu tenho apenas um carbono na cadeia, eu sempre vou considerar o infixo an. Então, vai ficar metan. Como é um hidrocarboneto, a terminação é o. Então, aqui eu tenho metano. Continuando. Letra B. Então, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo é prop. Então, aqui, prop. As ligações entre esses carbonos são simples. Então, o infixo é an. E por ser hidrocarboneto, terminação o. Então, propano. Terceiro exemplo. 2 carbonos na minha cadeia. 2 carbonos, o prefixo é et. Só que agora eu tenho uma ligação dupla entre esses carbonos. Então, ligação dupla entre carbonos, o infixo é en. E terminação não vai mudar, vai ser o, eteno. Letra D. Então, 2 carbonos, a gente acabou de ver que é et. Agora, eu tenho uma ligação tripla entre os carbonos, tripla in. Então, e por ser hidrocarboneto, termina em o, então, etino. Agora, no caso de cadeias cíclicas, né? Então, eu vou ver quantos carbonos eu tenho na cadeia. 1, 2, 3. Então, eu tenho prop. Ligação entre os carbonos simples, an, hidrocarboneto o. Mas aí, se vocês pararem para pensar, ó, analisarem, a letra E e a letra B teriam o mesmo nome, propano. Porém, não é o mesmo composto, a estrutura do composto é diferente. Então, como nós vamos fazer isso para na hora de escrever o nome, como nós vamos indicar essa diferença? Que diferença é essa? Cadeia aberta na letra B, cadeia cíclica ou fechada na letra E. Então, toda vez que eu tiver uma cadeia cíclica, na frente do nome eu coloco a palavra, o prefixo ciclo. Então, aqui vai ficar, ó, ciclo propano. Então, por que eu coloquei a palavrinha ciclo? Porque a cadeia é cíclica. Então, na letra F, nesse raciocínio, então aqui eu tenho o ciclo. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos é hexa. Ligação simples entre os carbonos, an. Então, vai ficar ciclo hexano.
Então, agora a gente vai continuar falando dos hidrocarbonetos ramificados, né? Os hidrocarbonetos ramificados são aqueles que apresentam pelo menos um carbono terciário ou quaternário na estrutura química, na cadeia carbônica. Então, ó, aqui como exemplo, exemplo A. Esse carbono aqui, ele é o quê? Ó, ele tá ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Falou em carbono terciário ou quaternário na cadeia, eu vou falar de hidrocarbonetos ramificados. Então, a gente analisando ali como nós vamos dar nomes para os hidrocarbonetos ramificados na página 4, a gente vai ver que a gente tem uma série de regrinhas, uma série de procedimentos. A estrutura base continua, vai ser prefixo, infixo e sufixo, né? Mas antes da gente começar a fazer, colocar, a gente tem que fazer algumas localizações aí, algumas regrinhas. Então, a primeira regra, falei de hidrocarboneto ou cadeia ramificada, eu tenho que verificar quem é a cadeia principal. O que seria a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que contém o maior número de carbonos ligados entre si. Então, a gente tem que simplesmente sair contando para ver qual é a maior sequência de carbonos ligados entre si. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 nessa sequência. Na outra sequência possível, 1, 2, 3, 4, empatou. Outra sequência possível, 1, 2, 3. Então, a maior sequência que eu verifiquei aqui é de 4 carbonos. Tanto faz qual eu vou pegar, vai dar na mesma. Então, eu vou pegar aqui a reta, eu vou circular ela, indicando que é a minha cadeia principal. Depois que eu localizei a cadeia principal, eu vou numerar essa cadeia, tá? Só que antes de numerar, vocês estão vendo aqui que tem um CH3 aqui que ficou para fora da cadeia. Toda vez que a gente tiver uma estrutura que ficou para fora da cadeia principal, essa estrutura é chamada de ramificação. Então, aqui eu tenho uma ramificação. E a ramificação, ela vai implicar, a presença dela vai implicar em como nós vamos numerar essa cadeia. Nós vamos numerar de maneira que o carbono ligado à ramificação caia com o menor número possível, certo? Então, sempre nós temos aqui duas possibilidades para começar a contar. Uma é começar a contar da esquerda para a direita e da outra da direita para a esquerda. Então, vamos começar contando da esquerda para a direita. Então, se eu começar contando da esquerda para a direita, aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4. Vejam que o carbono CH terciário, ou seja, aquele que está ligado à ramificação, ele caiu com o número 3. Se eu começar a contar agora da direita para a esquerda, ele vai cair com o número 2, ó. 1, 2. Então, a regra dos menores números é que importa. Então, nesse caso, o correto é começar a numerar da direita para a esquerda. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Feito isso, eu já posso dar nome para o meu composto. Na hora que eu vou dar nome para o meu composto, eu sempre começo colocando a localização da ramificação. A ramificação é aquilo que ficou para fora da cadeia principal. Então, ela está localizada no carbono 2. Então, 2. Aí, eu vou colocar o nome da ramificação. Como eu coloco o nome da ramificação? Eu vou para aquela tabelinha de prefixos, que é o número de carbono e o prefixo que eu utilizo. Então, lá, olhando aquela tabelinha, eu vou ver que um carbono, o prefixo é met. Então, eu vou aqui colocar 2, met. Só que como é a ramificação, as ramificações têm características de terminarem com -il. Então, eu vou colocar -il. Então, vai ficar 2, metil. Hífen. E veja agora quantos carbonos tem na cadeia principal. Agora eu vou seguir aquela base: prefixo, infixo e sufixo. Então, prefixo, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 4. Então, 4 carbonos é but. Tipo de ligação entre os carbonos? Simples, o infixo é O, sendo o hidrocarboneto termina em O. Então, o nome desse composto é 2-metilbutano. Vamos fazer mais exemplos. Então, letra B, primeiro localizar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos ligados entre si. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3,
4, 5. Essa é a primeira sequência. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Começar a contar de lá da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vejam que a maior sequência é para 5 carbonos. Então, aqui, ó, eu vou circular 5 carbonos ligados em sequência, cadeia principal. Então, achei aqui a minha cadeia principal, tá? CP, cadeia principal. Feito isso, o que ficou para fora é ramificação. Então, aqui eu tenho ramificação, ramificação. A gente já viu como é que dá o nome de ramificação. Um carbono é MET. E aí, por ser ramificação, eu acrescento o íon. A mesma coisa vai ser para outra, ó. MET, porque tem um carbono, e íon. Terminação de ramificação. Ramificações. Agora, eu vou numerar a cadeia. Eu sempre numero a cadeia de maneira que os carbonos que estão ligados às ramificações caiam com os menores números possíveis. Sendo assim, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita. Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu vou começar a fazer a nomenclatura do meu composto. Então, eu começo sempre pela ramificação. Então, a gente viu que a ramificação é metil. Onde que o metil está localizado? No carbono 2 e no carbono 3. Então, aqui eu vou colocar 2,3. Por que eu coloquei junto? Porque a ramificação é do mesmo tipo. Como ela aparece duas vezes, a gente acaba colocando o prefixo de 2. Dois grupos metis. Então, aqui, ó, 2,3 dimetil. Significa que no carbono 2 eu tenho um grupo metil e no carbono 3 eu tenho outro grupo metil. Feito isso, agora eu vou para a cadeia principal. Quantos carbonos? 5. 5, o prefixo é pent. Todas as ligações entre carbonos são simples, é ã. Hidrocarboneto termina com O, então vai ficar 2,3 dimetilpentano. Vamos para o exemplo 3, letra C. Então, vamos achar aqui a maior sequência de carbonos para colocar na cadeia principal. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos em sequência. Depois eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a maior sequência são de 6 carbonos. Tanto faz qual você vai pegar. Se você vai pegar essa daqui reta, ou se você vai pegar essa daqui e subir para pegar para cima. Eu vou pegar reta. Sempre dê preferência para reta, se possível, tá? Então, achei a minha cadeia principal, certo? Que eu vi aqui que tem 6 carbonos. Depois, eu tenho que numerar. Numerar sempre de maneira que o carbono, as ramificações que ficaram para fora da cadeia principal, caiam com o carbono caia com o menor número possível. Então, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha ramificação aqui a gente já viu nos outros exemplos, que é o metil. E aqui também é o metil. Então, vamos lá. Começando pelas ramificações. Em que carbono elas estão ligadas? No carbono 2. As duas são iguais, então, eu vou ter que usar aquele prefixo de. Então, eu vou colocar, ó, 2. Se eu colocar uma única vez o 2, significa que eu só tenho um metil no carbono ligado ao carbono 2 da cadeia principal. Mas como eu tenho 2 metis, então eu vou colocar de novo, separado por vírgula, o número 2. Di, porque aparece duas vezes, metil, que é o nome da ramificação. Então, 2,2 dimetil. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 6. Prefixo de 6 é hexa. Ligação simples entre eles, ã. Terminação, hidrocarboneto, O. Então, vai ficar 2,2 dimetilhexano. Agora, olha a letra D. A letra D já compliquei um pouquinho, né? Então, vamos lá. Achar a cadeia principal,
que é a maior sequência de carbonos ligados entre si. Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na cadeia reta, eu teria 6. Se eu fizer agora a cadeia indo para cá, então, ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outras possibilidades, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês viram que tem várias possibilidades de eu ter a maior sequência sendo 7 carbonos. Escolham sempre aquela que vai ser mais simples, que vão gerar ramificações mais simples. Nesse caso, é aqui. Peraí, que eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o hábito, gente. Então, ó, é aqui, ó. Eu vou fazer de azul essa, tá? Porque eu errei. Então, ó, é aqui, vem pra cá. Então, agora aqui de azul eu tenho a cadeia principal. O que ficou para fora da cadeia é ramificação. Então, aqui eu tenho, ó, uma ramificação, que a gente já viu o nome que é metil, porque só tem um carbono. Eu tenho outro metil. Eu tenho outro metil. E eu tenho uma ramificação formada por 2 átomos de carbono. Então, aqui não é metil. O prefixo de 2 átomos de carbono é et. Então, aqui vai ficar etil. Correto? Feito isso, eu tenho que numerar. Numerar de maneira que os carbonos que contenham as insaturações caiam com o menor número possível, tá? Então, aqui eu vou ter, ó... eu posso começar a numerar da esquerda para a direita. Então, ficaria, ó, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Na hora que eu vou fazer aqui a soma, ficaria, ó, então, 2, 3, 5. 2 mais 3, 5, com mais 5, 10. O que é essa soma? A gente vai optar... Como a gente tem várias ramificações aqui em vários carbonos, a gente faz a soma na hora que a gente numera esses carbonos. E qual cair com o menor número é a que a gente escolhe. Então, se eu começar a contar da direita para a esquerda, então aqui vai ser carbono 2 com carbono 3. 2 mais 3, 5. Certo? 5 mais... Então, aqui ficaria, ó, 2, 3, 5. 2 mais 3, 5, com mais 5, 10. Só que eu tenho outra ramificação no carbono 5, então eu tenho que contar mais 5 ainda. Então, 10 mais 5, 15. Se eu começar agora a contar da esquerda para a direita, ficaria, então, ó, 1, 2, 3. Então, aqui, 3 mais 3, 6. 7, 8, 8. Então, 6 mais 8, 14. 14 com mais 9, passaria de 15. Então, aqui a contagem dos menores números possíveis da direita para a esquerda. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Vou começar a dar um nome. Começo pelas ramificações. Só que agora vocês estão vendo que tem uma ramificação diferente? Então, quando eu tiver mais de um tipo de ramificação, sempre coloca em ordem alfabética, independente do número do carbono que ela esteja ligado na cadeia. Então, aqui eu tenho o carbono 3. Carbono 3 tá o etil. E vem antes de M. Então, vai lá, E3, etil. Depois, as outras eu vou agrupar, porque todas são metils. Então, tá no carbono, ó, 2, no carbono 5, só que eu não tenho apenas uma no carbono 5, eu tenho 2, então eu tenho que indicar isso. Quantos grupos metis eu tenho? 1, 2, 3. Então, a gente usa o prefixo tri. Quando era 2, era di. Agora, como são 3, é tri. E o nome da ramificação? Trimetil. Agora, eu vou para a cadeia principal.
Cadeia principal, eu tenho 7 carbonos. 7 carbonos é hept. Aqui, ligação simples, termina em 1. Então, vai ficar 3-etil, 2,5,5 trimetil heptano. Vamos agora para os exemplos cíclicos, né? Aqui no exemplo cíclico, eu também tenho o anel, que vocês já viram que coloca o anel primeiro, só que aqui eu tenho um carbono fora do ciclo, então aqui vai ser a ramificação. Quando acontecer isso, esse carbono aqui é considerado o carbono número 1, eu só tenho uma ramificação. Então, eu não preciso numerar, porque como eu só tenho um grupo ligado ao anel, então esse grupo está ligado ao carbono 1. Eu só preciso colocar um nome desse grupo. Então, o CH3 está fora do anel, ele é considerado ramificação. Então, ó, um carbono, mete, e aí acrescento o íon de ramificação. Na hora que eu vou dar um nome, vai ser metil, sempre começando pela ramificação. O composto é fechado, então coloca a palavrinha ciclo, como tínhamos visto. E aí, quantos carbonos eu tenho na cadeia? No ciclo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é hexa, então, ó. Então, vou fazer uma separação aqui. Ligação simples entre eles, hidrocarboneto O. Então, fica metil ciclo hexano. Na letra F, vejam aqui que eu tenho 3 grupos agora ligados fora do anel. Todos eles têm o nome metil, porque só tem um carbono. Então, são ramificações. Na hora que eu for numerar, um deles vai ser o carbono número 1. Só que eu tenho que numerar de maneira que eu tenho a soma dos carbonos que estão ligados a esses grupos, ao grupo CH3, caia com o menor número possível. Então, se eu começar aqui, esse daqui como 1, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2 e 4 já dá um número, a soma menor. Então, se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já é maior. Então, aqui, pra gente, a melhor possibilidade é começar a contar daqui, ó. 1, 2 e 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora, quantos metis eu tenho? Eu tenho 3, né? E em que carbonos eles estão ligados? Então, eu tenho carbono, ó, carbono 1, vírgula no carbono 2, vírgula 4. E aí, eu coloco o prefixo de 3, que é tri. E o nome da ramificação, metil. Então, vai ficar 1,2,4 trimetil ciclo hexano. Vamos continuar os exemplos. Então, agora aqui a gente vai trabalhar com insaturação e a presença da ramificação. Quando eu tenho insaturação com ramificação, na hora de eu achar a cadeia principal, sempre a insaturação tem que estar dentro da cadeia principal. E aí, independe se a cadeia vai ter a maior sequência de carbonos ou não. Mas a insaturação sempre tem que estar dentro da cadeia principal. E é ela, em relação à ramificação, que tem que cair com o menor número possível, tá? Na hora de numerar. Então, vamos ver. Aqui, no caso, para a gente conciliar a maior sequência e a insaturação estar na cadeia principal, nós vamos considerar como cadeia principal essa daqui. Certo? Achei a cadeia principal, agora eu tenho que numerar. O meu carbono ligado à dupla tem que cair com o menor número possível. Então, na hora que eu começo a numerar da direita para a esquerda, é 1, o carbono da insaturação cai com o número 2. Se eu fizer o contrário, vai ser, ó, 1, 2, 3. Então, a preferencialmente aqui, ó.
Isso se chama regra dos menores números possíveis. Feito isso, eu sei aqui que é insaturação, certo? Então, aqui o nome dessa insaturação, um carbono, é MET, ficou para fora, acrescento o IL. Agora, eu vou dar o nome do composto. Então, vamos lá. Nome do composto. Onde está a ramificação? No carbono 3. Então, carbono 3, qual o nome dessa ramificação? Metil. Tá, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 5. O prefixo de 5 é pente. Eu tenho uma insaturação. Aí eu sei que o infixo, então, agora não vai ser an, vai ser en. No entanto, o que acontece aqui? Eu tenho que localizar em que carbono essa insaturação está presente. E eu vejo aqui que ela começa entre o carbono 2 e o 3. Eu sempre coloco um número menor. Então, vai ficar 3-metilpente. Na frente de onde indicaria insaturação, coloco 2. E aí, eu coloco o en, que indica a insaturação. E como é hidrocarboneto, O. Então, ficou 2-metil pente 2N. Exemplo H. Então, aqui, para ter a ramificação em maior sequência, então, contando aqui reto, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tanto faz. Vou preferir a retinha aqui. Cadeia principal. Quem tem que cair com o menor número? A ramificação ou a insaturação? A insaturação. Então, eu vou começar a contar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo a contagem, então agora a gente já identifica aqui que CH3 é o metil, então a gente vai colocar o nome do composto. Então, em que carbono está ligado a ramificação? Carbono 4, então vai ficar 4-metil. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 5. O prefixo de 5 é pente. Em que carbono eu tenho a dupla ligação carbono-carbono, ou insaturação? No carbono 1. Então, 1 em hidrocarboneto termina com 1. E para os compostos cíclicos? É o mesmo raciocínio, né? Os carbonos, quando eu tenho uma insaturação no composto cíclico, os carbonos da insaturação sempre são os carbonos 1 e 2, automaticamente. Quem vai ser 1, quem vai ser o 2, vai depender se tiver uma ramificação. Se tiver a ramificação na insaturação, o carbono ligado à ramificação aqui tem que cair com o menor número junto com a dupla. Então, aqui é o carbono 1 e aqui vai ser o 2. E aí, eu tenho 2, 3, 4, 5. Então, como é que ficaria o nome desse composto? Então, vamos fazer a divisão aqui. Então, ficaria 1-metil, ciclo, porque a cadeia é fechada, pen, en, então, vai ficar penteno. Por que esse en? Por causa da dupla ligação. Aqui eu não preciso colocar o número da dupla ligação, porque no ciclo sempre são carbonos 1 e 2. Isso não muda. Na letra J, o que eu tenho? Então, aqui eu tenho, ó, os carbonos da dupla são os carbonos número 1 e número 2. Agora, quem vai ser 1, quem vai ser o 2, a gente vai ver de acordo com a insaturação. Desculpa, de acordo com a ramificação. Se eu colocar o número 1 para esse carbono aqui e o outro 2, a ramificação cai com o carbono 3, tá? E se for ao contrário, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aí vai cair com o carbono 5. Então, a preferência, então, aqui é C1, aqui é C2, 3, 4, 5. Regra dos menores números. Feito isso, eu vou dar um nome. Ficou para fora da cadeia um carbono metil. Então, tá no carbono 3, metil. Ciclo. 5 carbonos, a gente já viu. Pente, tem ligação dupla em e termina com O. Então, fica 3-metil ciclo
penteno. E para terminar, vamos falar agora dos hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, a gente lembra que tem que ter o anel benzênico. O que é o anel benzênico? Aquele anel que tem 6 carbonos, ó, 4, 5, 6 e 3 grupos de dupla ligações. Só que essas ligações estão alternadas por ligações simples. Então, ó, no carbono 1 e 6 é dupla, 6 e 5 é simples, 5 e 4 é dupla, 4 e 3 é simples, 3 e 2 é dupla, 2 e 1 é simples. Eu posso representar dessa maneira, ou eu posso representar dessa maneira aqui, de uma maneira diferente, ó. Eu posso começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu tenho, ó, a dupla no carbono 1 e 2, a dupla no carbono 3 e 4 e a dupla no carbono 5 e 6, diferentemente dali. Então, como essas duas estruturas, tanto a estrutura 1 quanto a estrutura 2, elas coexistem, elas estão sempre em equilíbrio químico, a gente representa a estrutura dessa maneira, né? Com a bolinha no meio, que indica tanto a estrutura 1 quanto a estrutura 2. Na hora que nós vamos dar nome, os grupos que não estão dentro do ciclo são ramificações. E aí eu posso ter uma ramificação, duas ramificações, da mesma maneira que a gente dava nome para o ciclo. Só que quando a gente tem duas ramificações, a gente sempre tem as posições relativas. Se a gente considerar esse carbono 1, então eu posso ter a posição relativa do segundo grupo, 2, na segunda situação, 3, ó, e na última situação, 4. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que nós vamos dar nome, vai as regrinhas que nós aprendemos. Então, ficaria, ó, carbono 1,2, eu tenho dois grupos iguais, duas ramificações iguais, de metil, porque é um carbono para cada. Só que aqui eu não vou colocar ciclo hexano, porque o anel aromático, que são esse ciclo com 6 carbonos e 3 duplas ligações, ele tem o nome de benzeno. Então, esse é o nome da cadeia principal, benzeno. Então, vai ficar 1,2 de metil, benzeno. Aqui, então, ficaria, ó, 1,3 de metil, benzeno. E por último, eu teria 1,4 de metil, benzeno. Só que eu tenho uma outra maneira de identificar as posições relativas no anel benzênico. Então, quando eu tenho dois grupos e um em relação ao outro, um está na posição 1, o outro está na posição 2, a gente chama essa posição 1,2 de orto. A posição 1,3 a gente chama de meta. E a posição relativa 1 em relação ao 4, a gente vai chamar de para. Então, uma outra maneira de você nomear esses compostos é colocando orto-dimetil benzeno. Quando eu falo orto, automaticamente eu já estou falando posição 1 e 2 para os grupos metis. Então, aqui seria meta-dimetil benzeno. E por último, aqui seria para dimetil benzeno. É isso, gente. Até a próxima.